Primeira pergunta com relação ao BRICS, ministro. Nós estamos vendo diversos países que são componentes do BRICS extremamente preparados. Tem sistemas de defesa, tem uma economia muito diversificada, tem sistemas de telecomunicações independentes, tem protocolos financeiros completamente independentes. E o Brasil não tem nada disso. No entanto, o Brasil é o único país deste conjunto que bravateia todos os planos futuros que o BRICS quer. Desdolarizar, ser inimigo dos Estados Unidos, fazer uma contraposição à hegemonia ocidental. Por que o Brasil está fazendo isso, sendo que o Brasil é o que mais vai perder caso os Estados Unidos tomem medidas? E é o que está acontecendo agora? Será que o Brasil está sendo usado como porta-voz dos outros governos? Eu gostaria de entender a sua posição, porque não faz sentido nenhum para o Brasil bravatear sem ter nenhum preparo. Até tentando ajudar aqui o governo e o senhor, certo? Se eu vou mudar de amizade, antes de mudar as amizades, do qual eu tenho muita dependência, eu vou criar independência e vínculos com outros, ou criar sistemas para me proteger dessa inimizade que vai vir. Mas não, eu estou encarando uma inimizade de peito aberto, bravateando. Por quê? Queria entender a relação que o senhor tem e a dependência que o senhor tem dos outros governos componentes do BRICS para o senhor estar assumindo uma postura como essa, através do governo brasileiro. Bravateando, alardeando aqui uma inimizade profunda com os nossos parceiros comerciais tradicionais. Lembrando que não é só Estados Unidos, tem a União Europeia nisso também, e a Argentina. Estou falando aí entre os 5 maiores estão aí 3, certo? Não é pouca coisa. Então eu queria entender a posição do senhor com relação ao porquê o Brasil está sendo porta-voz, sem ter nenhum preparo, ter tudo a perder e nada a ganhar. 12 mandatos. Segundo item, ministro, com relação a Israel. Recentemente o Brasil se retirou da Aliança Internacional da Memória do Holocausto. Então o senhor mencionou que o senhor não reconhece governos, não reconhece estados. Por que essa medida? Ou seja, o senhor não está reconhecendo que houve um holocausto na Segunda Guerra Mundial do povo judeu na Europa? É isso? É esse reconhecimento? Lembra, isso é um fato histórico. O senhor está negando que houve, de fato, genocídio do povo judeu? Então, queria entender o porquê sair dessa aliança, que meramente é uma propositura de memória. Faz parte até do próprio título aqui da instituição. E o povo judeu foi extremamente prejudicado com essas medidas. Mudou completamente a vida do povo judeu. E demonstrou que, de fato, dentro das forças políticas, mesmo com a extrema racionalidade, se pode adotar medidas irracionais de execução sumária de inocentes, como foi na questão do genocídio criado pelos nazistas. Então o Brasil, saindo disso, é uma medida política em favorecimento dos outros governos. Nem sequer governos são grupos terroristas. Porque eu também não vejo muitos governos agora nessa nova aliança islamista que está acontecendo. Não estou vendo eles tão anti-Israel como antes. Estou vendo até muito mais pró-Israel como antes. Quem está sendo anti-Israel é o Irã e grupos terroristas que o Irã comanda, do qual o seu governo faz parte e é amigo. Então pode ser por aí. Então o senhor, de fato, está atendendo aqui os interesses de governo, certo? Saindo desse movimento, porque é simplesmente uma memória histórica, não é uma postulação futura. Então eu queria entender a sua posição, por que está saindo dessa aliança. Tá? Porque é um item de consternação muito grave e não representa o Brasil na sua totalidade. Isso é uma parcela do governo brasileiro que defende isso aqui. Tá? Não é o povo brasileiro que está defendendo isso aqui, essa saída não. Defendemos sim o reconhecimento do genocídio do povo judeu que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. É assim que o povo brasileiro quer se posicionar. E esse governo, unilateralmente, sem até uma chancela dos demais deputados, demais senadores, saiu dessa aliança de uma maior reconhecimento histórico de um povo que estava clamando aqui pela sua liberdade e foi cerceada no seu mais alto grau. Terceiro item, Itaipu e Paraguai. O senhor está ciente do que está acontecendo em Itaipu e Paraguai, né? Como é que o Itaipu está sendo usado
exatamente para desviar verbas que deveriam estar sendo usadas em Itaipu, mas para financiar a campanha eleitoral, para fazer tudo menos investimento em Itaipu. Vários prefeitos se beneficiam, vários partidos do centro, que também poderiam estar assinando uma CPI, não assinam porque os seus prefeitos recebem dinheiro de Itaipu para fazer política pública, fora do arcabouço fiscal, em violação do arcabouço fiscal. Enfim, uma pedalada fiscal 2.0. É isso que está acontecendo, e Itaipu é um dos instrumentos para isso. Só que o MRE está no meio disso tudo, porque o Paraguai não envia o seu embaixador para cá, exatamente porque Itaipu não dá transparência. Itaipu não está dando transparência. O governo brasileiro, especificamente o ministro das Relações Exteriores, não está indo adiante com o que é necessário de criar uma comissão binacional, o que já foi tomada essa decisão no Paraguai, mas precisamos de uma comissão binacional criada aqui no Brasil, acordo de qual já foi assinado em 2021, e está sentado no escritório do ministro das Relações Exteriores. Ele não vai adiante, então ele é, sim, vinculado aos desvios praticados por Itaipu. Eu queria saber da sua posição com relação a isso. Você acha que o Brasil é um bom parceiro? Sem dar transparência aos parceiros? Eles têm 50% de uma outra empresa, eles não sabem absolutamente nada do que acontece em Itaipu. E estão pedindo transparência. Quero saber o que é usar, como é que esse dinheiro é usado. E aqui eles ficam sabendo pela imprensa nacional que o dinheiro é usado para comprar bola de futebol superfaturada, para fazer uma série de financiamentos de ONGs, compra de terras. Isso não é a missão principal de Itaipu. E eu, como parceiro, se eu fosse o Paraguai, dizia assim, que péssimo parceiro é o Brasil. Você entraria em negócio com qualquer país, ministro, que tivesse esse grau de intransparência, esse grau de uso de dinheiro público, ou ao menos de dinheiro dessa estatal, que é de interesse público do Paraguai? O senhor estaria fazendo um bom uso da sua missão como ministro, de entrar numa parceria como essa? Estamos sendo um bom parceiro para o Paraguai, ministro? Não sou ministro. De facto, ministro. De jura, não. Sabemos isso, está pacificado esse tema, né? Gostaria de saber a sua posição com relação a isso, tá? Muito importante aqui. E claro, o embaixador do Paraguai não vem especificamente por causa disso, porque não há transparência na questão de Itaipu. Está certo aí. Vamos dar razão aqui ao governo paraguaio e ao embaixador paraguaio. O último item, ministro. Com relação à Venezuela, Maduro, a pergunta é muito simples. Eu acho que foi em 2023, né, que o acordo de Barbados, que o senhor também protagonizou, esse acordo de Barbados, para ter eleições livres na Venezuela. O senhor foi signatário, foi um protagonista. Testemunha. Acho que o senhor teve influência ali, né? Bom, agora o mundo reconhece que Venezuela não teve eleições de fato livres e transparentes. Queria saber a sua postura com relação a essas eleições na Venezuela. Se foram livres e transparentes, tal qual o acordo de Barbados, o qual o senhor foi protagonista. Sim ou não? A resposta é simples. Segundo, se Maduro, agora perseguido como narcotraficante, que é, e que está sendo perseguido, pedir asilo aqui no Brasil, qual a sua postura? O senhor vai abrigá-lo? Queria saber essa a sua resposta. Meu caro ministro, nós sabemos que estamos em transição. Está óbvio as medidas do governo para sair do grupo de amigos do Ocidente e entrar para o grupo de amigos dos stalinistas, dos ditadores, dos multipolares, que é a nova palavra. Nós sabemos disso, então, estamos vendo, está óbvio pelas decisões. Só que você o criou, pelas suas medidas, através do governo, grandes inimizades com seus antigos amigos, que eram o Ocidente. Muito bem. Estamos então em normalidade? É normal essa transição? Ou será que essas medidas e essa transição vai gerar prejuízo para o povo brasileiro, para o Brasil, de maneira direta, que é o que estamos vendo nos avizinhar? Tanto do nível de cessamento de qualidade de vida do brasileiro, qualidade de passaporte de brasileiro, e muitos deles estão entendendo que aqui no Brasil não é mais um país livre, é um país sim controlado, uma ditadura de governo e judiciário, e aqui não temos liberdade. É por isso que muitos estão saindo do Brasil. Isso está pacificado. E o passaporte brasileiro está valendo muito menos. Essa aqui é a verdade. Pode até sofrer sanções,
exatamente da onde o brasileiro gostaria de ir. O brasileiro não quer ir para o meio da Ásia, Tajiquistão, Cazaquistão. Não é para lá que o brasileiro quer ir. Nem é a nossa zona de afinidade. Então está criando prejuízo para o povo brasileiro, que gosta de conviver no Ocidente, tanto na região aqui latino-americana, Europa e Estados Unidos. Essa é a nossa esfera de convivência. E nessa esfera de convivência, todas essas medidas estão prejudicando a cidadania brasileira. Eu gostaria de saber se o senhor está de acordo com esse prejuízo. Muito obrigado, presidente.